Olá, você seguidor do Portal A Rede, você que está nos acompanhando sempre nas nossas plataformas digitais. Eu sou André Bida aqui dos estúdios do Portal A Rede para a gente trazer alguns esclarecimentos referente à vacinação, né? A vacinação que começou no mês de janeiro em todo o país, aqui em Ponta Grossa. Pouco mais de 4.000 pessoas já foram vacinadas aqui na nossa cidade e hoje, durante a tarde desta terça-feira, a nossa equipe foi até a unidade da Consaúde conversar com o doutor Pedro Compasso, ele que é médico credenciado da Consaúde, coordenador também da UTI geral, ele é pneumologista, médico responsável pelo Comitê Covid-19 do Hospital do Coração Bom Jesus, e ele trouxe para a gente alguns esclarecimentos referentes a essa questão de dúvidas que muitas pessoas acabam tendo, né, referente à vacinação contra a Covid-19. A gente conversou com ele e o principal ponto foi que ele começou explicando para a gente por que, né, essa classificação por grupos e muitos questionamentos que as pessoas muitas vezes acabam tendo, né, dos profissionais da saúde estarem sendo os primeiros vacinados, e o pneumologista trouxe para a gente alguns esclarecimentos sobre a vacinação e você confere agora aqui no Portal A Rede. O profissional de saúde, ele certamente está em contato com pessoas contaminadas, com pacientes que estão com a Covid-19. Então não há pessoa que esteja mais exposta que o profissional de saúde. A pessoa que está no ônibus, por mais que ela esteja aglomerada, ela pode ou não estar em contato com pessoas que estão ali circulando. Pessoas que até possam ter o vírus, mas estão naquele momento indo trabalhar. Não estão numa condição fragilizada, assim como de um paciente internado no hospital. Então, o profissional de saúde, no seu trabalho, ele está, obviamente, em contato com pacientes contaminados. Então, a exposição é muito grande. E por questão de sobrevivência da nossa sociedade, se nós mantivermos a saúde dos profissionais que lidam com os pacientes, nós teremos a equipe de trabalho, nós teremos a força motora para continuar cuidando das pessoas. De nada adiantaria nós vacinarmos um outro grupo que não os profissionais de saúde, e esses ficassem doentes, todos os outros grupos não teriam pessoas para poder cuidar deles. A gente conversou também com o doutor para saber sobre protocolos, né? A gente está vendo agora que muito está sendo falado sobre o volta às aulas e quais medidas, né, as instituições de ensino precisam ter nesse momento aí de retomada, né, para que também a gente não tenha um aumento no número de casos de Covid-19. Acho que nós tivemos um longo período de experimentações, nós tivemos um longo período onde nós tivemos diferenças para os setores. Houve momentos que os setores estavam fechados, que o comércio estava fechado, houve momentos em que as pessoas não saíam de casa. As pessoas começaram a perceber que as formas graves são a menor parte dos pacientes infectados, que grande parte dos pacientes que se infectam não desenvolvem formas graves, elas foram relaxando os cuidados. Apesar de que as nossas UTIs estão cheias, apesar de que nós temos pacientes contaminados todos os dias, que os casos só aumentam, esses casos representam a minoria da população. Então, ao longo desse tempo, foi se criando essa consciência coletiva. As pessoas puderam viajar, as pessoas puderam ir para suas férias, para suas festas, as pessoas se aglomeraram. Então, não fazia mais sentido manter as instituições de ensino fechadas se todos os outros setores estavam abertos e funcionando. Se o rendimento escolar estava sendo prejudicado porque a estrutura não era a ideal, eles tiveram um ano para criar uma plataforma que pudesse ser online, que pudesse ser presencial e que pudesse ser híbrida. Agora, com toda essa experimentação e com toda esta reflexão que a sociedade teve ao longo desse tempo, sim, é possível criar uma nova ordem de educação, uma nova forma de se estudar. E aí as escolas trazem esse projeto e que nós devemos tomar os cuidados sanitários que há, por força de decreto do governo do estado, por força de decreto das sociedades educacionais, das escolas públicas e privadas, há uma série de recomendações e atividades que devem ser rigorosamente seguidas. O controle da quantidade de alunos por metro quadrado, nós temos que ter uma quantidade de alunos que ocupe a sala de aula, mantendo o espaço entre eles. Manter o rodízio entre as áreas comuns, que também deve se pegar a área da escola, ou a área de pátio, a área de quadra, a área esportiva,
e fazer uma conta pelo número de alunos que ali circula. Horários de turnos de entrada, de saída, de recreio diferenciados. Então, são medidas que as escolas criam para não aglomerar os alunos. Há escolas que fazem aferição de temperatura, usam álcool na entrada, esse álcool é usado na sala de aula, todas as crianças usam máscara, as crianças fazem lanche fora da cantina. Então, tudo isso é criado para não se aglomerar os alunos. Então, isso é muito importante. Então, essas medidas sanitárias que, por força de decreto e por força de acordo de sociedades educacionais já estão acontecendo, nós devemos propiciar aos nossos filhos, aos alunos, nesse ambiente escolar. Porém, as escolas também optam por oferecer aos pais o sistema híbrido. O aluno vai uma semana, outra semana ele fica em casa e assiste aquela aula por vídeo. E há aqueles alunos que não vão à escola, que os pais não se sentem seguros, que os pais, mesmo com todas essas medidas, preferem que ele estude em casa. Então, as escolas também podem disponibilizar um sistema totalmente online. Então, tudo isso vai de se acordar, vai de se ajustar entre a relação pais e escola, porque tem que dar certo. O aluno tem que receber a instrução educacional, só que de uma forma segura, mantendo esses cuidados e, claro, sem perder a segurança, mas produzindo, para que o ano de 2021 seja o ano que os alunos também consigam produzir, que eles saiam da ociosidade de ficar só em casa, que eles saiam do sedentarismo mental, que eles não fiquem aproveitando o tempo deles em casa, usando internet, utilizando redes sociais, utilizando jogos de computador e sem estar aproveitando o tempo para estudar. Então é importante que haja essa virada, que nós voltemos a intelectualizar os nossos alunos. Mas a segurança é importante também para que tudo isso funcione. O doutor também, Pedro Compasso, falou, né, com o portal A Rede, esclareceu essas dúvidas sobre a vacinação. Só fazendo um parênteses aqui, a Patrícia mandou uma mensagem para a gente no nosso chat aqui no Facebook, né, falando sobre a data de vacinação de uma senhora. Ela colocou aqui uma hipótese, provavelmente seja algum familiar dela, mas é referente a que mora em casa, né, com uma cuidadora. Esse primeiro grupo que está sendo vacinado aqui na cidade de Ponta Grossa são profissionais da linha de frente da Covid-19 e também idosos que moram em casas de repouso, né, assim como os profissionais que trabalham nesses locais também. O segundo grupo aí será idosos, né, acima de 60 anos, acima de 80 anos, se eu não estou enganado, e aí entra sim, Patrícia, esse caso aqui dessa senhora que você comentou pra gente no nosso chat. Quanto a datas, a gente ainda não tem, porque depende, claro, muito de aprovações e de chegada de novas vacinas aqui para a cidade de Ponta Grossa. Então esse primeiro grupo que está sendo vacinado na nossa cidade são profissionais da saúde e também idosos que estão em casas de repousos com esses profissionais. Seguindo a nossa conversa, a entrevista que a gente fez com o Dr. Pedro Compasso na Consaúde, ele falou da importância das duas doses, né, da vacina. Por que é preciso essa segunda dose, chamada dose de reforço? Vamos ouvir. Muito bem, a vacina ela precisa ser feita em duas doses porque é um vírus que o sistema imunológico humano ainda não tinha tido contato antes do início da pandemia. Então, quando nós inoculamos a vacina no indivíduo, nós trazemos a ele um estímulo à resposta imunológica. Nós chamamos de resposta imunológica primária. À medida que nós temos contato com um vírus que não é o vírus de verdade, né? Não é o vírus que causa a doença, é algo que imita o código genético do vírus ou partes que não estão causando doença do vírus, ou seja, é algo que a gente chama de antígeno. Usamos esse antígeno e o indivíduo produz anticorpos. É a primeira resposta imunológica. É uma resposta imunológica que leva alguns dias e semanas até desenvolver um percentual regular de imunização. Quando nós fazemos a segunda dose da vacina, nós já temos o que nós conhecemos como memória imunológica. Então a segunda resposta, ela vai ser mais intensa e vai ser mais rápida do que a primeira vez e com isso atinge a imunização plena em poucos dias. Então, ao longo de dias e semanas, vai lentamente alcançando a produção de anticorpos, mas não o suficiente para imunizar. Quando nós fazemos a segunda dose, nós rapidamente criamos a resposta imunológica de uma forma intensa e alcançamos aquela carga de anticorpos suficientes para causar a imunização. É necessário que haja um tempo entre as duas doses, claro,
para que eu tenha a primeira resposta e a segunda resposta. Nós sabemos que temos problemas de produção de insumos, distribuição de vacinas, ordem com que se vacina, a sequência com que isso é feito e, claro, numa situação ideal, todos receberiam a segunda dose no mesmo tempo, com o mesmo intervalo. Mas, infelizmente, sabemos que esses prazos devem variar em razão dessa logística de vacinação. O Dr. Pedro Compasso também falou um pouco com a gente referente às pessoas aí que estão pensando e até optando, a gente vê muitas manifestações também nas redes sociais, de pessoas que não devem tomar a vacina da Covid-19, mas o doutor também conversou com a gente sobre esse tema que muitas vezes gera dúvidas, gera debates nas redes sociais. Veja, aquele que tem a intenção de usufruir do direito de vacinar, se vacine. O fato de pessoas não se vacinarem não vai infringir nenhum mal a quem está vacinado. O que eu quero dizer com isso é assim, se a vacina funciona, você não vai se contaminar porque outro não se vacinou. Esse outro está usando do direito dele também de não se vacinar. O que acontece é que numa pandemia está mais do que claro que a vacinação vai impactar no final na diminuição da quantidade de mortes ou de casos graves, que, sobretudo, oneram e inflam o nosso sistema de saúde, até mesmo para o atendimento a essas pessoas, mas até mesmo para pessoas de outras doenças. Num cenário onde 50% das pessoas não se vacinassem, o que iria acontecer? Aqueles que se vacinaram iriam atingir a sua imunidade se devidamente fossem vacinados e com reforço. E essas pessoas iriam entrar num calendário vacinal, como existe de outras doenças. Aqueles que não se vacinaram, eles têm a chance de se contaminarem e fazerem formas leves, produzirem anticorpos e por um curto período estarem com uma resistência a uma nova infecção, mas não causaria a essas pessoas a imunidade. E nós teríamos para esse grupo populacional a exposição ainda às chances de desenvolver formas graves e continuarmos com o sistema de hospitalizações, com o sistema de formas graves levando a óbito. Para adquirirmos o que nós chamamos de imunidade de rebanho, isso é muito complexo, porque até se alcançar a imunidade de rebanho, que as pessoas ouvem falar nesse termo, muitas pessoas vão morrer por isso. Para se alcançar a imunidade de rebanho, nós temos que ter uma contaminação de uma grande parcela da população, contaminação e recontaminação, para que essas pessoas criem resistências cíclicas a esse vírus. A grande maioria das pessoas vai fazer uma certa imunidade, uma certa resistência. Mas para alcançar isso, nós vamos ter uma parcela pequena de pessoas, mas existente, relevante e que tem importância, principalmente para as suas famílias, essa parcela de pessoas vai morrer. Então, ao meu ver, a gente tem que ter a consciência coletiva de que você se vacina e você cria uma ordem de imunidade coletiva, mas pelo jeito certo. Só que ninguém tira o direito do outro. Ninguém pode invadir o outro a sua autonomia de se vacinar ou não se vacinar. Não é justo. Nós não temos essa possibilidade. Nós não temos esse direito de invadir o direito do outro. É importante que nós tenhamos a consciência, nós tenhamos respeito e nós tenhamos a sobriedade para as nossas decisões. Mas no universo de expectativa, era isso que nós deveríamos esperar. O doutor ainda esclareceu mais um ponto na nossa conversa lá na Consaúde, referente aos cuidados, né? A população precisa manter os cuidados mesmo após tomar a vacina contra a Covid-19. Sim, hoje não dá nem para dizer que nós estamos com uma parcela de população vacinada. Hoje os cuidados ficam como se nós estivéssemos no início da pandemia. Uma pequeníssima parcela de indivíduos que está iniciando o processo de vacinação, que só tomou a primeira dose. Nem sequer tomou a segunda dose ainda. Então nós estamos numa situação onde a grande e maioria da população não está vacinada. Então os cuidados continuam sendo os mesmos. Se você chegou a sua vez e vacinou, tomou a primeira dose, você pode ainda desenvolver a doença e você ainda pode transmitir a doença. Então você deve sim manter os cuidados, como em todas as outras situações. O distanciamento social, o uso de máscara, evitar aglomerações, enfim, seguir as orientações das unidades sanitárias, da Anvisa, que são amplamente divulgadas.
Se depois do mundo ideal, que nós não sabemos precisar hoje, com certeza, daqui quanto tempo isso vai acontecer, mas no mundo ideal, onde as pessoas tiverem, na sua grande maioria, sido vacinadas, nós vamos entrar com a Covid sem considerar as mutações no rol das doenças que estão devidamente controladas. E aí, sim, nesse momento, nós poderíamos flexibilizar essas medidas, porque uma vez se houvesse a contaminação, nós não ficaríamos doentes, que é o que acontece hoje com a vacinação da gripe A, da gripe do H1N1. Nós temos contato com esse vírus, nós, mesmo tendo sido vacinados, o vírus pode ser transmitido, mas as pessoas não desenvolvem a doença. Então, no universo ideal, onde a grande maioria da população tiver sido vacinada, nós podemos chegar nessa situação, onde flexibilizaremos essas medidas, onde nós teremos os alunos indo à escola normalmente, nós temos o retorno das nossas atividades, nós teremos essa flexibilização do distanciamento, das aglomerações, das atividades sociais. Aí é um outro momento. Nós estamos bem longe mesmo, de vivermos esse momento. Porém, há uma esperança. Nós já temos tecnologias de vacinas, nós já temos aprovações de vacinas, distribuição dessa vacina, e nós já estamos com o início da aplicação nos grupos prioritários. Então agora é uma questão de fluxo, uma questão de tempo, uma questão de nós conseguirmos passar por mais essa fase, até chegarmos na fase onde estaremos todos mais confortáveis e confiantes. Bom, você pode acompanhar algumas dúvidas referente à vacinação que a gente esclareceu hoje com o Dr. Pedro Compasso. Ele é médico credenciado da Consaúde, coordenador também da UTI Geral, pneumologista e responsável pelo Comitê Covid-19 do Hospital do Coração Bom Jesus. Ele trouxe alguns esclarecimentos referente à vacinação, né, aqui na nossa cidade, também em âmbito nacional. A gente sabe que a vacinação está começando e a gente deu uma informação no começo dessa live aqui, que seria um pouco mais aí de 4.000 pontagrossenses vacinados. A Fundação de Saúde acabou de atualizar esse número, a gente tem na tela para colocar para você, seguidor do Portal A Rede. Então, são 5.158 pessoas vacinadas aqui em Ponta Grossa. Nessa primeira fase estão sendo vacinados profissionais que atuam em alas da Covid e em serviços de saúde da cidade, que trabalham também em estabelecimentos de saúde exclusivo para pacientes com sintomas respiratórios, além de moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência, né? As casas de repouso aqui na nossa cidade. Então, 5.158 é o número atualizado hoje pela Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa de pessoas que estão vacinadas na nossa cidade. A vacinação começa ainda a acontecer, os outros públicos serão avisados assim, né, que a vacinação consiga completar cada fase aqui na nossa cidade. Os cuidados continuam. Para você que tomou a vacina, está próximo de tomar a vacina, precisa manter os cuidados também até a gente conseguir ter uma boa parcela da população de Ponta Grossa, mas também a nível nacional, o país inteiro atinja uma parcela possível para que a gente reduza e leve a zero, né, essa taxa de contaminação contra a Covid-19. Enquanto isso, os cuidados precisam continuar. Eu agradeço a sua audiência aqui no Portal A Rede, você que esteve junto com a gente acompanhando essa live, e peço que você se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Você se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações sempre que a gente estiver ao vivo ou lançar um vídeo novo aqui no Portal A Rede. Siga também a gente no Instagram, @arede.info. E também você pode, pelo QR Code, ficar bem informado com as principais informações de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, porque aconteceu, tá na rede.